Bom dia, meus amados irmãos da Igreja Batista Moriá. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amados, é com prazer que nós hoje vamos louvar, adorar ao santo nome do Senhor Jesus na nossa escola bíblica dominical. Eu separei para os irmãos dois versículos, os versículos 1 e 2 do capítulo 29 de Salmos, do Salmo 29, que diz, Davi exorta a louvarmos a majestade de Deus. Então, no capítulo 1, ele diz, dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. No versículo 2, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Vamos adorar, louvar e bendizer ao Senhor, porque Ele é santo, porque Ele é benigno, porque Ele é bendito, em nome do Senhor Jesus. Nós estaremos louvando, adorando e aprendendo mais do Senhor. Que Deus nos abençoe e que tenhamos o dia na paz santa de Jesus. Amém. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, desce de repente, alegria e bênção sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. 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 Olá, irmãos. Nesse momento, convido os irmãos a orar ao nosso Deus, pedindo pelas nossas as situações que estamos vivendo, não só no nosso país, mas em todos os países do mundo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, estamos diante do trono da graça, Senhor Deus, primeiramente te pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor Deus, e te agradecemos porque o Senhor tem nos mantido com saúde, preservando nossa igreja, preservando nossas famílias, Senhor Deus. Quero te pedir de uma maneira especial pela saúde do nosso país, pelos irmãos que estão nos seus lares nesse momento. Pedimos também pela saúde, Senhor Deus, nos hospitais, que o Senhor vá, em nome de Jesus, restabelecendo a saúde daqueles que estão lá. Ó Deus, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou,
Bom dia, queridos irmãos. Estou contente em poder comunicar a palavra do Senhor mais uma vez para a nossa querida Igreja Evangélica Batista Moriá e para aqueles que nos acompanham também. Esse é o nosso estudo bíblico e nós vamos continuar focalizando lições no livro dos Provérbios. Vamos considerar o texto de hoje. Palavra do Senhor. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Outra passagem. O que torna agradável um homem é a sua misericórdia. O que torna agradável um homem é a sua misericórdia. E uma outra porção, aquele que confessa suas transgressões e as abandona, alcança misericórdia. 3 porções do livro de Provérbios que falam a respeito da misericórdia. A palavra misericórdia aparece 200 vezes na Bíblia toda. E no livro dos Provérbios aparece 3 vezes nessas passagens que eu li, nessas porções que eu li. E é um tema importante da Bíblia, a misericórdia. Apesar de que Provérbios só tem 3 menções ao termo misericórdia, nós podemos aproveitar muito dessas menções ao termo misericórdia. O nosso tema, com base nessas passagens lidas, é responsabilidade humana diante da misericórdia. Um elemento que aparece tantas vezes na Bíblia deve despertar a nossa atenção e nos colocar com responsabilidade diante do conceito da misericórdia. Qual é a lição que nós vamos aprender hoje? A lição fala da responsabilidade humana diante da misericórdia. A misericórdia é uma realidade que deve despertar em nós o sentimento de responsabilidade. O que é a misericórdia? Misericórdia é uma reação emocional, humana, profunda, de compaixão, bondade, ternura, que resulta em ação para livrar alguém desfavorecido por causa de dor ou sofrimento. Então, o nosso tema é esse, a responsabilidade nossa em relação à misericórdia. Essa responsabilidade deve ser demonstrada pelo menos de 3 maneiras. Primeiro, que nós demonstramos responsabilidade diante da misericórdia, levando em conta a sua natureza, ou seja, a natureza da misericórdia. O seu conceito, a sua ideia. Nós fazemos isto usando a vontade. Ou seja, a misericórdia se baseia na vontade humana. Os teólogos dizem que a essência da misericórdia recede a palavra hebraica, que a essência dessa palavra é a liberdade de decisão. Ou seja, misericórdia é a consequência de uma decisão. Estamos diante de um sofredor, uma pessoa que padece. A misericórdia é a nossa resposta, a nossa decisão. É da ideia de voluntariedade, ou seja, não há misericórdia forçada. A misericórdia é um ato de decisão daquele que vai praticar a misericórdia. No Velho Testamento há muitas passagens sobre misericórdia, e numa delas Deus justifica
a sua misericórdia por Israel, pelo povo de Israel. E ele diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser. Sem querer, ninguém terá misericórdia de ninguém. A misericórdia é, primeiramente, um ato da vontade humana. Em segundo lugar, a misericórdia é resultado de um mover profundo. Ou seja, a misericórdia não é uma experiência superficial. É uma experiência profunda, que marca. Estava conversando com a irmã Iracema e analisando, discutindo a questão de que a misericórdia tem um grande preço. Essa é a ideia da misericórdia. Há um preço. Quando eu era pastor no Rio, no início do meu ministério, havia lá na nossa igreja um casal de idosos. Era o irmão Juvenal, idoso, com a sua esposa idosa, cujo nome eu não me lembro. Um dia, me informaram, era tarde da noite, já perto de meia-noite, alguém me informou de que eu precisava ir na casa do irmão Juvenal. Um vizinho dele falou: eu sou vizinho do Juvenal, eles estão precisando do pastor lá. Eu fui até lá e encontrei o irmão Juvenal perto da esposa morta. A esposa tinha morrido e ele não sabia o que fazer. Ele estava sozinho, eles não tinham parente e era tarde da noite. Ela estava numa posição desagradável, com a roupa inapropriada, e juntamente com o irmão Juvenal, nós trocamos a roupa do cadáver, arrumamos o cadáver, arrumamos seu cabelo, e eu fiquei com ela de companhia, e o irmão Juvenal foi procurar a funerária. Fiquei lá à madrugada, na parte da manhã apareceram pessoas, vizinhos, que fizeram companhia, e posteriormente veio o carro da funerária. Essa é uma experiência em que eu exerci a minha vontade para demonstrar o cuidado para com o sofredor. Mas nessa experiência, eu acredito que foi uma demonstração de misericórdia. Mas foi uma coisa que me marcou profundamente. Eu fiquei emocionalmente muito afetado e até hoje, quando me lembro, aquela emoção de dor, de tristeza, de angústia, toma conta de mim. A misericórdia não é uma experiência superficial. Ela não é somente um ato de vontade, mas é também um ato que marca profundamente. Misericórdia está ligada à profundidade do sentimento, à profundidade do ser. Além disso, a misericórdia, ela é alvo da nossa responsabilidade quando nós valorizamos os benefícios que ela traz. O livro dos Provérbios diz: o que torna agradável um homem é a sua misericórdia. Pessoas boas, pessoas que são consideradas pessoas boas, são pessoas misericordiosas. A grande bondade de Deus se manifesta na sua misericórdia, na sua preocupação e na sua disposição de socorrer os enfermos. Pessoas boas fazem falta, e as pessoas são boas a partir da misericórdia. O texto diz que a valorização do ser humano é feita à medida em que ele é misericordioso. O que torna agradável um homem é a sua misericórdia. Um autor muito conhecido se chamou Victor Hugo, na França. Ele escreveu um livro muito conhecido chamado Os Miseráveis, Les Misérables. E escrevia histórias de pessoas que sofriam. Além dos miseráveis, ele escreveu muitos outros
fatos, muitas outras histórias de dor, sofrimento e misericórdia. Uma das histórias conta que havia um homem muito pobre com a esposa e 4 filhos. Na obra de Victor Hugo, é frequentemente mencionada a dor, o sofrimento, a fome, a falta de residência, a falta de moradia. E esse era um casal que morava numa casinha muito humilde, com 4 filhos pequenos, e ao lado, a vizinha era uma viúva que também tinha 4 filhos pequenos e morava nas mesmas condições. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha comida, ela não tinha recurso nenhum. Um dia, o marido chegou do trabalho, à noite, e viu a esposa muito triste, muito amargurada. E ele falou: o que aconteceu? E ela disse: nossa vizinha morreu. E o marido ficou muito preocupado, começou a coçar a cabeça e falava: como é que vai ser agora, né? Nós já não temos comida para os nossos filhos, são 4 filhos, a gente está nessa situação, e essa vizinha está morta, e aquelas crianças. E a mulher disse: e como é que nós vamos fazer? E o marido disse: pois é, vai buscar as crianças. E ela abriu a porta do quarto e disse: já busquei. As crianças estavam juntas, 8 crianças juntas, porque aquela mulher de misericórdia já havia buscado as crianças. E quando o marido diz: vai buscar as crianças, ela disse: eu já busquei. Histórias assim mostram a grande bondade das pessoas. A misericórdia torna as pessoas boas. Então a misericórdia é fruto da bondade, a misericórdia é algo de profundidade e também a misericórdia torna as pessoas boas. Pessoas que praticam a misericórdia vão ser sempre consideradas como pessoas boas. Pois bem, há outra maneira de demonstrar responsabilidade pela misericórdia. Nós demonstramos responsabilidade pela misericórdia nos apropriando dos seus recursos para a solução da culpa. Na passagem que nós lemos se diz que a misericórdia e a verdade trazem expiação, expia a culpa. Quer dizer que há uma relação entre a misericórdia e a culpa. Há uma relação entre a misericórdia e o pecado. O texto diz que a misericórdia traz expiação, ou seja, a misericórdia anula os efeitos da culpa. O texto diz: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. O que é a culpa? E o que tem a ver com a misericórdia? Culpa é uma condição inadequada do ser humano, consequente a comportamento distorcido frente às expectativas da comunidade ou das exigências da lei, atingindo negativamente a família, amigos, igreja, nação. Sempre quando houver culpa, alguém estará sofrendo, porque houve violação das normas, violação dos princípios, e alguém está sofrendo. Então há uma relação entre a culpa e o sofrimento. Então há também uma relação entre a culpa e a misericórdia. A palavra culpa é avon, na língua hebraica. Aparece na Bíblia, é claro, na Bíblia hebraica, porque é uma palavra hebraica, não aparece no grego, a não ser na tradução grega. Mas avon é uma palavra grega que aparece no Velho Testamento 231 vezes. Essa palavra é uma palavra muito interessante, porque tem um significado dramático. A culpa, a palavra avon, significa algo que foi torcido, foi distorcido, foi massacrado. Vamos imaginar o seguinte: aqui está uma pessoa normal. É como uma pessoa normal,
é como uma pintura intacta. Na culpa acontece isso. Tá? Pessoa sem culpa, pessoa culpada. Então a culpa é um grave problema na personalidade humana, na pessoa. Pessoa que não errou, pessoa que não tem culpa, pessoa que tem culpa. Na psiquiatria nós usávamos antigamente a palavra perversão e perversidade. Hoje em dia essa palavra é pouco usada, mas fazia parte de alguns quadros da psiquiatria, onde havia muita maldade nas pessoas. Era a distorção, era a perversão. Pois bem, culpa então significa algo que foi distorcido, que foi massacrado, que foi alterado. A culpa tem uma função. A função da culpa é colocar freio em nossa tendência para fazer o mal. A pessoa normal, a maioria das pessoas, elas quando erram sentem culpa. Essa culpa é desagradável. O nosso cérebro diz, não é bom ter culpa. E daí, em função disso, vai haver uma programação do nosso cérebro para a gente evitar aquilo que causa culpa. Então nós procuramos ser corretos e procuramos não ficar nessas condições, porque isso é ruim. Então nós evitamos a culpa. A pessoa que não tem essa sensibilidade, ela não sente culpa. Nem todo mundo sente culpa. Como disse, a função da culpa é colocar freio em nossas tendências de fazer o mal. Mas há pessoas que são refratárias à culpa. Pessoas que não sentem culpa. Com essas pessoas, nós não podemos ter muita esperança. A culpa e a vergonha fazem bem para o nosso comportamento. Não fazemos muita coisa errada por causa da culpa. Porque a culpa nos faz sofrer e nós queremos evitar esse sofrimento. Muitas coisas erradas não fazemos porque sentimos vergonha. Agora, há pessoas que são incapazes de sentir culpa. A culpa precisa ser reconhecida e solucionada. E a misericórdia tem um papel importante na solução da culpa. Vamos prosseguir. Há dois comentários que nós precisamos fazer, ou duas discussões que precisamos fazer, com essa questão de misericórdia e culpa. Primeiro, para a solução da culpa, nós precisamos praticar a misericórdia extensamente, ou seja, a misericórdia deve ser praticada com muita extensão, porque a culpa se expressa de modo extenso. A palavra culpa, avon, é um termo coletivo. Não existe, na verdade, uma culpa. É sempre um pacote de culpas. Na Bíblia, fala-se muito de uma taça que transborda. Então a culpa é uma taça que transbordou. A culpa não é uma gota d'água, é um copo cheio que transborda. Então, dessa forma, se a culpa é abundante, a misericórdia tem que ser abundante. Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais culpa, e quanto mais sofrimento, e quanto mais dor, mais necessária é a misericórdia. A misericórdia é que leva a pessoa a socorrer os oprimidos, os aflitos. Então a culpa é algo disseminado. A gente não tem uma culpa só. Antigamente havia na igreja onde eu era membro um irmão que na hora da oração ele falava assim, Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Um dia o pastor chamou a atenção dele e disse, irmão, você é um crente, você tem pecados, mas uma multidão, não. Nós não temos multidão de pecados, nós somos remidos, somos salvos. Mas aquele irmão estava certo. A culpa, ela é sempre uma multidão. Quando eu me lembro de uma culpa, me lembro dessa culpa. Mas há muitas culpas, elas são em número imenso. Elas são em número muito grande.
Um amigo meu, que é pastor, não sei como é que ele está, porque já fazem muitos anos, uma vez ele pregou um sermão em que ele falou que nós lidamos com 3 tipos de pecados. Há um pecado nosso que a comunidade conhece. A gente pecou, a gente tem culpa e as pessoas ao nosso redor sabem. A família sabe, a igreja sabe. E que também nós sabemos. E que também Deus sabe. Então, Deus sabe, eu sei e a comunidade sabe. Deus conhece, eu conheço e a comunidade conhece. Mas há pecados que Deus conhece, que eu conheço e a comunidade não sabe. Ninguém sabe, só eu e Deus sabemos daquela culpa. Mas ela existe. Não é porque a comunidade não sabe, não é porque o marido não sabe, não é porque a esposa não sabe, que o pecado não existe, que a culpa não existe. A culpa existe. Só que ela só é conhecida por quem pecou e por Deus. E ele falou que há o pecado que nem nós conhecemos, nem nós sabemos. Nós temos culpa da qual não temos conhecimento, só Deus sabe. Então todas as minhas culpas só Deus conhece. Há um hino que diz: meus pecados são muitos como a areia do mar, mas Jesus me revela piedade sem par. Então, se a culpa é tão abundante, e a culpa exige o exercício da misericórdia, então a misericórdia também tem que ser abundante. Espera-se isso. Quando se fala que a misericórdia se relaciona com a culpa, e a culpa é algo coletivo, assim então, para enfrentar a culpa extensa, também há misericórdia extensa. Então nossas culpas são em número maior do que nós imaginamos. Então nós precisamos de mais misericórdia do que nós recebemos. E nós praticamos mais a misericórdia, praticamos menos a misericórdia do que devemos praticar. A expiação do pecado, além disso, quando se trata de expiação do pecado, de resolver a culpa, os israelitas aprenderam que eles precisavam de misericórdia pela culpa do pecado próprio e por causa da alma. Então havia um sacrifício, que o sacrifício era a maneira de expiar o pecado. Havia um sacrifício pelos pecados e um sacrifício pela alma. Isso quer dizer o seguinte, que eu devo pagar pelo meu pecado e devo pagar porque eu existo. O simples fato de eu existir exige expiação. Havia então a expiação pelo pecado que nós cometíamos. Por exemplo, um homem cobiçou a mulher casada. Então ele cometeu um delito diante da lei. Ele então precisa expiar isso. Como é que se expia? Ele tinha que pegar uma ovelha, um cordeiro do seu rebanho, levar diante do sacerdote. Ele disse: eu tenho uma culpa para expiar. E então ele colocava a mão sobre a cabeça do bezerro, da ovelha, do cordeiro, e confessava o pecado. Ele transferia para a ovelha o seu pecado, e a ovelha era morta. Então, o animal inocente levava o castigo pelo homem culpado. Mas não estava resolvido, porque havia uma expiação que era necessária pelo fato de que ele existia. O simples fato de existirmos demanda a misericórdia sobre nós. Então, se ele existia, mesmo que ele não cometeu nenhum delito, ainda assim ele precisa expiar o seu pecado. Havia 2 maneiras para lidar com a culpa.
A lei de Moisés propunha um ritual. É bom dizer que nós evangélicos hoje em dia, no Novo Testamento, não há nenhum ritual. Há igrejas que propõem rituais. Ritual sagrado, ritual disso, ritual daquilo. Os rituais foram suprimidos no Evangelho. Não há ritual. Mas o ritual importante dos israelitas era esse ritual de matar um animal para livrar o israelita da sua culpa. Então este era um jeito de solucionar a culpa, por meio de um ritual. Com o passar dos anos, os profetas anunciaram que Deus estava rejeitando o ritual e ele queria um comportamento adequado. Então a solução da culpa deixou de ser por ritual e passou a ser por vida moral. E aí o Senhor falou para os profetas: eu não quero sacrifício de animais, eu quero misericórdia. Então a misericórdia substituiu o ritual. Nós não praticamos rituais, mas Deus espera que nós tenhamos evoluído tanto, que nós possamos demonstrar a nossa bondade, que por meio da misericórdia e não por meio do ritual. Então havia 3 tipos de expiação, que era a expiação pessoal, a expiação da pessoa, a expiação que era praticada no templo dos israelitas, havia o sacrifício de manhã e de noite, pelos pecados da nação. De manhã era morto um cordeiro, às 6 horas da manhã, e às 6 horas da tarde era morto outro cordeiro, e o sacerdote impunha sobre esses cordeiros o pecado da nação. Então havia a expiação pessoal, quando a pessoa levava o seu cordeiro para ser morto, e havia a expiação contínua, de manhã e de noite, por isso que chamava sacrifício contínuo, porque era de manhã e de noite, e havia uma expiação nacional. A expiação pessoal não era considerada suficiente. Então o sacerdote fazia a expiação cada dia, de manhã e de noite, pelo povo, mas também não era suficiente. Então criou-se o Yom Kippur, é o dia da expiação. Nesse dia da expiação era feito um ritual para expiar o pecado do país, da nação inteira, de todos os israelitas. Esse era o dia do perdão. Nesse dia do perdão, o centro, o Yom Kippur, o centro, era o sacrifício de um bode, do sacrifício, e a participação do bode expiatório. O povo estava reunido e o sacerdote ia promover o ritual de expiação da culpa para o povo inteiro. O bode expiatório, então eram trazidos 2 bodes. O bode expiatório era o bode que ia ser morto, sacrificado. Então o sacerdote, o sumo sacerdote, colocava as mãos sobre a cabeça do bode expiatório e fazia a oração de transferência, o bode do sacrifício. Então passava para o bode do sacrifício, fazia a transferência dos pecados da nação. Mas isso não bastava. Era preciso a participação do bode expiatório. O bode expiatório não morria. Ele era amarrado numa corda e era escolhido um israelita para pegar esse bode e levá-lo embora. É o bode emissário. Ele era levado embora. Esse homem, esse israelita, levava o bode embora. E no alto de uma torre ficava um outro israelita olhando. E o bode ia embora, era levado, e todo mundo ficava quieto. Quando o bode sumia, desaparecia no mato, ele avisava, então todos cantavam e se alegravam, porque o pecado foi embora e não é visto mais. O bode não era morto, o pecado não acabou. Então o bode expiatório significava o seguinte: o pecado que era impossível de resolver, porque só Deus sabia. Então o bode é o nosso substituto, é o bode expiatório.
A misericórdia substituiu tudo isso. Todos os sacrifícios são substituídos, porque Deus falou, eu não quero sacrifícios, mas eu quero a misericórdia. Pois bem, a importância da misericórdia na solução da culpa. A nossa culpa é solucionada porque Deus tem misericórdia de nós e porque nós temos misericórdia do sofredor, a quem Deus ama e de quem também Deus tem misericórdia. O meu terceiro argumento sobre este assunto é que demonstrar responsabilidade diante da misericórdia é definir a condição na qual ela pode ser alcançada. Nós, se somos responsáveis, nós vamos compreender que há condição para que a misericórdia seja alcançada. O texto diz assim, aquele que confessa suas transgressões e as abandona, alcançará misericórdia. Então há uma condição. É preciso que a pessoa abandone as suas transgressões. É preciso que cada um abandone as suas transgressões. Isso fica claro, porque a misericórdia plena fornece as condições para que ela possa continuar sendo exercida. Vamos dar um exemplo, talvez mais de um exemplo. Imaginemos um alcoólatra com cirrose que vive na rua, toma chuva, toma sol, não tem agasalho e come comida quando pode, uma comida nunca que é de boa qualidade. Alguém olha para esse alcoólatra e quer ajudá-lo. Mas para ajudá-lo, é preciso que ele reconheça a sua condição. Porque às vezes ele não reconhece a sua condição. Às vezes ele acha que está muito bem assim e ele quer ficar assim. Então, antes de exercer a misericórdia, nós precisamos convencê-lo de como funciona a misericórdia. E o provérbio diz, aquele que abandona as suas transgressões, esse alcança a misericórdia. Se ele não quer abandonar a vida que leva, ele não pode ser alvo da misericórdia. E é a tarefa nossa, não somente exercer a misericórdia, mas também mudar a sua opinião. Um dos grandes problemas do ser humano são os sofrimentos financeiros. Um tempo falou-se que havia 65 milhões de brasileiros endividados. Muitas vezes há uma pessoa com as finanças prejudicadas. Pessoas com problemas, pessoas cheias de dívidas. E nós queremos ajudar essas pessoas. E nós ajudamos essas pessoas. Mas essas pessoas, elas cometem delitos na sua vida econômica, na sua vida financeira. Elas gastam dinheiro da maneira como devem gastar, acham que podem levar uma vida que realmente não podem, não sabem viver com menos. Então é frequente que a gente livre uma pessoa das suas dívidas e passado algum tempo ela está novamente nas dívidas e você livra daquelas dívidas, exerce a misericórdia para livrar aquela pessoa do sufoco financeiro, da falta de recursos e livra aquela pessoa, mais tarde ela está novamente na mesma situação. Por quê? Faltou a ela uma mudança de postura. E o livro de Provérbios diz assim, que alcançar misericórdia de forma correta exige o abandono das transgressões. Eu sou um transgressor, por isso a minha vida financeira vai mal. Alguém me ajuda, mas eu não abandono as transgressões que eu cometo, eu vou continuar mal, vou continuar com o problema. Em segundo lugar, em primeiro lugar, é que eu devo abandonar o erro. Em segundo lugar, é preciso que nós passemos para as pessoas uma visão, uma melhor visão da vida, melhor compreensão da vida. Eu tinha um chefe numa empresa onde eu trabalhava,
que ele gostava de fazer benevolência. Ele gostava de fazer filantropia. Ele contou que onde ele passava, na escada, onde ele subia para entrar na estação do trem, havia um homem que pedia esmola. Esse homem tinha uma enorme úlcera na perna e deixava aquela úlcera exposta. Ele fazia aquilo para despertar compaixão, pena. Então as pessoas viam aquele homem com aquela úlcera enorme e davam esmola para ele. Ele vivia ali, sempre estava ali, com aquela úlcera enorme e pedindo esmola. Esse meu chefe, que era um homem filantropo, um dia parou para conversar com ele. E disse para ele, olha, eu vejo o senhor aí todo dia, eu passo aqui, vejo o senhor aí, essa situação do senhor é lamentável, né? O senhor está com essa úlcera enorme, o senhor está com essa pele, com a pele toda ruim, o senhor está com esses dentes todos quebrados, e eu tenho uma proposta para o senhor. A proposta é o seguinte, eu vou arranjar um hospital para o senhor tratar essa úlcera que o senhor tem aí na perna. O senhor vai tratar essa perna, o senhor vai tratar essas lesões, o senhor vai tratar esses dentes, tudo pago pela minha empresa. Depois eu vou te arranjar um emprego na minha empresa. Eu venho te buscar. Posso te buscar amanhã de manhã? Ah, não, amanhã de manhã não, vamos deixar para semana que vem. Então que dia eu te busco? Ah, terça-feira. Tá bom, terça-feira, 7 horas da manhã, eu estarei aqui com a ambulância. Me espera aqui. Eu estarei aqui com a ambulância para levá-lo para o hospital. Vamos começar tudo, você vai ter uma vida nova. No dia ele chegou lá, o homem estava sentado e ele chegou com a ambulância. O homem estava lá com a sua úlcera exposta, pedindo esmola. E tu falou, e aí, vambora. Estamos com a ambulância aí. Aí ele disse, o senhor me desculpa, eu falei que ia, mas eu não quero ir não. Como não quer ir, rapaz? A vaga no hospital, a ambulância está aí, você vai ser internado no hospital. Nós vamos pagar, a empresa vai pagar para você, vamos tratar da sua vida, vamos cuidar de você. Depois eu te arranjo um emprego, arranjo um lugar para você morar. Eu falo, não, mas eu gosto de ficar aqui. Aqui é assim, eu fico aqui, as pessoas me dão esmola, aí eu tomo minha pinga, fumo meu cigarro, e eu não vou não. E a ambulância voltou vazia, e ele continuou lá. Qual é o problema dele? Ele não acolheu a misericórdia por causa da sua visão de mundo, porque para ele a vida é beber uma pinga, fumar um cigarro e pedir esmola. Teria que trabalhar na cabeça dele, na mente dele, para mostrar para ele que a vida não é isso. O livro de Provérbios diz, se você não mudar do seu caminho, a misericórdia não vai ter eficácia. Se você abandona as suas transgressões, abandona o seu modo errado de ver, a sua maneira errada de entender a vida, você pode ser objeto da misericórdia. Isso que nós aprendemos aqui. Faz parte da misericórdia criar condições para que o sofredor receba os benefícios da misericórdia. Exercer a misericórdia sem dar instrução, sem mostrar um novo caminho, sem dar uma nova visão do mundo, da vida, de o que é viver, não adianta e essa pessoa não vai alcançar misericórdia. Aquele que confessa suas transgressões e as abandona, alcançará misericórdia. Quer dizer, a misericórdia na vida dessa pessoa vai ser eficaz. Ela realmente vai receber os benefícios da misericórdia. Pois bem, quero terminar dizendo o seguinte. A misericórdia, nas passagens que nós lemos, se relaciona com a culpa. A misericórdia, como nós lemos e aprendemos, ela anula os efeitos da culpa. Pela misericórdia e pela verdade,
é expiada a culpa. A culpa é expiada, ela é anulada, os seus efeitos são anulados pelo exercício da misericórdia, por meio da qual se expia o pecado. Como é que isso é feito? Aquele que pratica a misericórdia deve levar em conta que a misericórdia exige uma decisão voluntária, que ela nos afeta aquele que vai praticar a misericórdia de forma profunda. Essa pessoa envolvida na misericórdia, ela é uma pessoa diferente, porque a misericórdia que ela exerce marca a vida dela, é algo profundo. E que também, na prática da misericórdia, essa pessoa vai ocupar na sociedade o status de uma pessoa boa. Boas pessoas têm misericórdia no seu coração. Além do mais, a pessoa que pratica misericórdia vai perceber que ela está usando um recurso para que suas próprias culpas sejam tratadas. Tratamos o outro e tratamos a nós mesmos. Porque quando vemos o outro sofredor por seus erros, nós também nos lembramos dos nossos erros e vamos procurar ser melhores. E também é preciso definir as condições para que a misericórdia tenha efeito na vida da pessoa. Era isso que eu queria dizer. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós tenhamos misericórdia daquele que sofre ao nosso redor. Que nós nos dediquemos com vontade, com amor e, além do mais, não nos esqueçamos de que instruir as pessoas na palavra de Deus, ensinar a elas o caminho de Deus, é importante para que a sua vida melhore e para que ela desfrute da misericórdia de Deus e da misericórdia dos homens. Que o Senhor abençoe a todos vocês e a graça dele esteja sobre nós. Tenham todos um bom dia. Pelo Senhor